A lei do grande impulso. O impulso é o melhor amigo de um líder. Você tem toda a paixão, as ferramentas e as pessoas de que precisa para realizar uma grande visão. Mas não consegue fazer sua organização se mover e seguir na direção certa? Então onde está o líder em você? Se você não conseguir fazer as coisas andarem, não terá sucesso. Do que você precisa nessas circunstâncias? Você precisa dar atenção à lei do grande impulso e conseguir o poder do melhor amigo do líder. O impulso. Se já houve alguém com talento e visão, foi Ed Catmull. Quando garoto, ele cresceu com o desejo de ser animador e cineasta. Mas quando entrou na faculdade, fez uma descoberta. Não era bom o bastante. Imediatamente, voltou-se para a física e para a ciência da computação, conseguindo nos 4 anos seguintes um bacharelado nessas duas áreas. Após trabalhar para a Boeing há alguns anos, decidiu voltar a estudar e ingressou em um novo campo das ciências da computação. Computação gráfica. Ali, descobriu que conseguia desenhar com a ajuda do computador. Isso fez com que voltasse a sonhar e fazer filmes. Antes mesmo de conseguir seu doutorado, em 1974, Catmull já desenvolvia programas inovadores e procurava oportunidades para fazer filmes produzidos por computador. Em 1979, o cineasta George Lucas contratou Catmull para comandar a divisão de computação gráfica da Lucasfilm Limitada. Durante os 7 anos seguintes, ele contratou alguns dos melhores técnicos do país e atraiu outros talentos como John Lasseter, que trabalhava na Disney. O grupo de Catmull fez uma revolução tecnológica e produziu trabalhos incríveis, como a sequência inicial de Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Só que a divisão era cara demais para continuar funcionando. Catmull tentou convencer Lucas a permitir que ele fizesse filmes gerados por computador, mas a tecnologia ainda estava no início e era cara demais. Em vez disso, Lucas decidiu vender a divisão. Em 1986, ela foi comprada por Steve Jobs, que pagou $5 milhões e investiu outros 5 milhões na empresa. Ele a batizou de Pixar. Enquanto lutava para apresentar lucros, a Pixar começou a fazer curtas-metragens, para demonstrar as possibilidades da tecnologia. O primeiro foi Luxo Júnior, que mostrava 2 luminárias de mesa interagindo como pai e filho. Naqueles dias, após apresentar algum filme demonstrando animação por computador, os cineastas ouviam muitas perguntas técnicas dos especialistas do setor que assistiam ao filme, sobre os algoritmos que tinham escrito ou software empregado. Catmull e Lasseter souberam que tinham dado um importante passo à frente quando uma das perguntas feitas foi se a luminária maior era a mãe ou o pai. Foi quando eles souberam que tinham se conectado à plateia e conseguido contar uma história, não apenas apresentado uma nova tecnologia. Ouça as palavras de Lasseter. Nós não tínhamos dinheiro algum, não tínhamos computadores, nem pessoas, nem tempo para fazer os belos movimentos de câmera que vocês veem, os traços brilhantes e todas essas coisas. Simplesmente não tínhamos tempo. Simplesmente deixamos a câmera parada, sem cenário, mas isso fez com que a plateia se concentrasse no que é importante no filme, a história e os personagens. Assim, pela primeira vez, o filme estava divertindo as pessoas, porque era feito com animação por computador. Luxo Júnior era tão bom que foi indicado a um Oscar, mas Catmull e sua equipe ainda estavam muito distantes de realizar o sonho de um longa-metragem. O maior desafio da empresa na época era simplesmente sobreviver. A Pixar continuou a desenvolver tecnologia. A empresa também conseguiu reconhecimento e recebeu prêmios, inclusive seu primeiro Oscar em 1989. Para sobreviver, a equipe começou a fazer comerciais em animação computadorizada. Mas era difícil para a Pixar ganhar impulso. A empresa movia-se para frente, mas muito lentamente. Então, em 1991, por causa da credibilidade que a Pixar conseguira, ela deu uma importante virada. Os líderes acharam que a empresa estava pronta para dar seu grande passo. Criaram um especial de televisão de 1 hora de duração. Lasseter procurou a Disney, sua ex-empregadora, para testar a ideia. A reação o impressionou. A Disney ofereceu à Pixar um contrato para criar 3 longa-metragens com computação gráfica. A Disney financiaria e distribuiria os projetos. A Pixar os criaria e receberia um percentual dos lucros. Finalmente, a Pixar tinha a oportunidade de colocar em prática a visão de Catmull, mas a empresa ainda estava longe disso. Começaram a trabalhar no que seria Toy Story, mas a equipe tinha problemas com os personagens e a história. A Disney pressionou Lasseter a dar aos personagens contornos mais nítidos, mas eles não ficaram agradáveis à vista. Após 2 anos de trabalho, o chefe de animação da Disney disse que aquilo simplesmente não estava funcionando.
Lasseter implorou a Disney para não desistir e dar a eles mais uma oportunidade de resolver as coisas. Ele se recorda de que convocaram todo mundo, viraram noites e refizeram todo o primeiro ato de Toy Story em 2 semanas. Quando apresentaram o resultado à Disney, eles ficaram impressionados. O trabalho em Toy Story continuou. A Pixar precisaria de 4 anos para concluir o filme. Enquanto isso, outros estúdios utilizavam tecnologias desenvolvidas por Catmull e sua equipe e produziam filmes como Jurassic Park e O Exterminador do Futuro 2. Catmull desabafou que aquilo tudo era muito frustrante, porque eles estavam ocupados com Toy Story. Mas todo mundo recebia o crédito pelos outros filmes, quando tinham sido eles que tinham escrito o programa de computador utilizado nesses outros filmes. Embora o resto do mundo não percebesse, a Pixar começava a ganhar impulso. Isso ficou óbvio quando Toy Story estreou em novembro de 1995. Quando o contrato com a Disney for assinado 4 anos antes, o presidente da Pixar, Steve Jobs, estimara que se o primeiro filme fosse um pequeno sucesso, se conseguissem, digamos, uma bilheteria de 75 milhões de dólares, eles empatariam os custos. Se conseguissem 100 milhões, ganhariam dinheiro. Mas se fosse realmente um tremendo sucesso e faturasse uns 200 milhões de bilheteria, ganhariam bastante dinheiro e a Disney muito mais. Poucas pessoas teriam previsto que ele faturaria 192 milhões de dólares no mercado americano e mais 362 milhões em todo o mundo. Desde aquele momento, o impulso da Pixar ficou forte e continua a aumentar. A organização ganhou 17 Oscars e recebeu 42 patentes. E depois de Toy Story, a empresa produziu um sucesso após o outro. Vida de Inseto, Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis e Carros. Em todo o mundo, esses filmes faturaram quase 4 bilhões de dólares. Ironicamente, enquanto a Pixar ganhava impulso, a Disney, a empresa que ajudara a produzir a revolução, perdia. A divisão de animação da Disney vivia tempos difíceis. Seu último filme de animação importante foi Lilo e Stitch, em 2002. E além desses, produzira 3 fracassos muito caros: Atlantis, Planeta do Tesouro e Nem que a Vaca Tussa. Como a Disney poderia recuperar impulso? Bob Iger, que se tornou presidente e superintendente da Disney em outubro de 2005, sabia como. Ele simplesmente comprou a Pixar. As pessoas que a Disney ajudara agora ajudariam a Disney. Catmull tornou-se presidente de animação da Disney e Lasseter foi nomeado executivo-chefe de criação. Como disse Catmull, se a Disney teve 2 grandes épocas de ouro, eles agora iriam produzir uma terceira. E que fim levou a Pixar? Ela continua a funcionar como antes, aos cuidados de Catmull e Lasseter. Quando você consegue um grande impulso, não quer que nada atrapalhe. Afinal, o impulso é o melhor amigo do líder. Por que eu falo que o impulso é o melhor amigo de um líder? Porque muitas vezes é a única coisa que faz a diferença entre perder e ganhar. Quando você não tem impulso, mesmo as tarefas mais simples parecem impossíveis. Pequenos problemas parecem obstáculos insuperáveis. O moral cai. O futuro parece negro. Uma organização sem impulso é como um trem parado. É difícil prosseguir, e até mesmo pequenos blocos de madeira nos trilhos podem impedir que ele vá para qualquer lugar. Por outro lado, quando você tem um impulso do seu lado, o futuro parece brilhante, os obstáculos parecem pequenos e os problemas parecem não ter consequências. Uma organização com impulso é como um trem que se move a 110 km por hora. Você pode colocar uma barreira de concreto armado nos trilhos e o trem passará por ela. Se você quer que a sua organização, departamento ou equipe tenham sucesso, precisa aprender a lei do impulso e aproveitá-la ao máximo em sua organização. Para isso, precisa aprender algumas verdades sobre o impulso. Verdade número 1. O impulso é o grande exagerador. A lei do grande impulso pode ser vista facilmente em ação nos esportes, porque as variações de impulso ocorrem em um período de poucas horas bem diante de nossos olhos. Quando uma equipe pega ritmo, todas as jogadas parecem funcionar, todos os chutes parecem ir a gol, a equipe parece não cometer erros. O oposto também é verdade. Quando um time tem uma queda, não importa o quanto você é duro ou quantas soluções experimente, nada parece funcionar. O impulso é como uma lente de aumento. Faz com que as coisas pareçam maiores do que realmente são. Por isso, a chamo de grande exagerador. E é um dos motivos pelos quais os líderes se esforçam tanto para controlar o impulso. Como o impulso tem grande impacto, os líderes tentam controlá-lo. Quer um exemplo? É só observar um jogo de basquete. Quando o time rival marca uma série de pontos sem que você reaja e o adversário começa a ganhar impulso, um bom técnico pede tempo. Por quê?
porque assim ele tenta interromper o impulso do outro time antes que ele se torne forte demais. Se ele não fizer isso, seu time provavelmente perderá o jogo. Qual foi a última vez em que você viu um time prestes a ganhar um campeonato se queixar de contusões? Ou questionar a capacidade da equipe? Ou repensar inteiramente a estratégia? Isso não acontece. Porque ninguém fica contundido ou porque tudo é perfeito? Não. Porque o sucesso é exagerado pelo impulso. Quando você tem impulso, não se preocupa com pequenos problemas. E muitos dos maiores deles parecem se resolver sozinhos. Verdade número 2. O impulso faz os líderes parecerem melhores que são. Quando os líderes têm o impulso do lado deles, as pessoas pensam que eles são gênios. Parecem não ter falhas. Elas se esquecem dos erros que os líderes cometeram. O impulso muda a visão que todos têm dos líderes. As pessoas gostam de se associar a vencedores. Líderes jovens, muitas vezes, recebem menos crédito do que merecem. Com frequência, encorajo jovens líderes a não desanimar. Quando os líderes são novos em sua carreira, ainda não têm impulso, e os outros muitas vezes não dão a eles crédito algum. Líderes experientes acham que os mais novos não sabem de nada. Uma das razões pelas quais John Lasseter foi demitido da Disney era que ele tinha muitas ideias, e os executivos da Disney, que foram animadores subordinados aos melhores cineastas, queriam que ele soubesse qual era o seu lugar. Lasseter lembra-se de um executivo que mandou ele calar a boca e se ater ao trabalho durante pelo menos uns 20 anos. Depois disso, talvez ele o escutasse. Mas Lasseter sabia que ele era bom no que fazia. Assim que um líder leva sua organização a alcançar algum sucesso e sua carreira ganha impulso, as pessoas dão a ele mais crédito do que ele merece. Por quê? Por causa da lei do grande impulso. O impulso exagera o sucesso do líder e faz com que ele pareça melhor do que realmente é. Pode não parecer justo, mas é exatamente assim que funciona. Durante muitos anos, tentei agregar valor às pessoas. Após escrever 50 livros e dar centenas de aulas sobre liderança e sucesso, ganhei muito impulso. Tudo que faço para agregar valor às pessoas parece se somar de forma positiva. Costumo dizer que quando comecei minha carreira, não era tão ruim quanto as pessoas pensavam. Hoje, não sou tão bom quanto o crédito que as pessoas me dão. Qual é a diferença? Impulso. Verdade número 3. O impulso ajuda os seguidores a ter um desempenho melhor do que poderiam. Quando a liderança é forte e há impulso em uma organização, as pessoas são motivadas e inspiradas a ter um desempenho do mais alto nível. Elas se tornam eficientes além de suas esperanças e expectativas. Você se lembra da equipe de hóquei olímpica americana de 1980? O time era bom, mas não bom o suficiente para conquistar a medalha de ouro. E eles levaram a medalha. Por quê? Porque no caminho para o jogo final, eles ganharam jogo após jogo contra times muito bons. Eles ganharam tanto impulso que tiveram um desempenho superior ao de todas as expectativas. E após terem derrotado os russos, nada poderia impedi-los de voltar para casa com a medalha de ouro. O mesmo vale para as empresas e para as organizações voluntárias. Quando uma organização tem grande impulso, todos os participantes são mais bem-sucedidos que seriam de outra forma. Como é que eu sei que isso é verdade? Observe ao seu redor. Quantas vezes você já viu líderes, particularmente os de nível intermediário, extremamente bem-sucedidos em uma organização de muito impulso, passarem a ter um desempenho apenas mediano quando deixam aquela organização? É a lei do grande impulso em ação, porque mesmo pessoas medianas podem ter desempenho acima da média em uma organização com um grande impulso. Verdade número 4. É mais fácil administrar o impulso que iniciá-lo. Você já fez esqui aquático? Se já praticou esse esporte, você sabe que é mais difícil ficar em pé sobre a água do que fazer manobras depois que se levantou. Pense na primeira vez em que você esquiou. Antes de se levantar, você foi puxado pelo barco e provavelmente pensou que seus braços seriam arrancados enquanto a água batia em seu peito e em seu rosto. Por um instante, pode ter acreditado que não conseguiria mais segurar a corda. Mas depois, a força da água arrastou seus esquis para a superfície e você ganhou o impulso. Nesse momento, você era capaz de fazer uma curva apenas deslocando o peso de um pé para o outro. E é assim que o impulso de liderança funciona. Começar é uma luta, mas assim que você se move para frente, realmente consegue começar a fazer algumas coisas muito impressionantes. Verdade número 5.
O impulso é o mais poderoso agente de mudança. A história da Pixar é um exemplo clássico do poder do impulso. O impulso transformou em uma potência uma empresa sem recursos e sem pessoal que lutava para sobreviver. Nos primeiros dias antes do impulso, a empresa pensou em se tornar fornecedora de hardware para empresas médicas para que pudessem estocar e acessar exames de ressonância magnética por computador. Se isso tivesse acontecido, a organização perderia seu pessoal mais talentoso e produtivo. Em vez disso, ela se transformou em uma organização que está ensinando a Disney, a mãe dos filmes de animação, a recuperar a glória perdida. Praticamente qualquer tipo de mudança é possível em uma organização caso se tenha um impulso suficiente. As pessoas gostam de se juntar ao time vencedor. Os seguidores confiam nos líderes com histórico de sucesso. Eles aceitam mudanças propostas pelas pessoas que já os levaram à vitória. O impulso coloca a vitória ao alcance das mãos. Verdade número 6. O impulso é responsabilidade do líder. É preciso um líder para gerar impulso. Os seguidores podem captar isso. Bons administradores conseguem usá-lo em seu benefício assim que ele surge. Todos podem desfrutar dos benefícios que ele produz. Mas para gerar impulso, é necessário alguém que tenha visão e que possa montar uma boa equipe e motivar os outros. Se o líder está à procura de alguém que o motive, então a organização enfrenta problemas. Se o líder espera que a organização ganhe impulso sozinha, então a organização enfrenta problemas. É responsabilidade do líder gerar impulso e sustentá-lo. Certa vez, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, disse que se você não consegue suportar o calor, é melhor sair da cozinha. No caso dos líderes, a afirmação deveria ser: se você não consegue produzir calor, é melhor sair da cozinha. Verdade número 7. O impulso começa no interior do líder. O impulso começa no interior de cada líder. Ele começa com a visão, a paixão, o entusiasmo. Começa com energia. Eleanor Dowan, autora de livros de inspiração, observou que você não pode acender um fogo em outro coração se ele já não estiver queimando no seu. Se você não acreditar na visão e não buscá-la com entusiasmo, fazendo todo o possível para torná-la real, então não começará a ter os pequenos ganhos necessários para manter a bola em movimento. No entanto, se você transmite entusiasmo para seu pessoal todos os dias, atrai para sua equipe, seu departamento ou sua organização pessoas que pensam da mesma forma e as motiva a conseguir. Você começará a ver uma evolução. Quando fizer isso, começará a gerar impulso. E se você for sábio, considerará o impulso o que ele realmente é: o melhor amigo de um líder. Assim que conseguir um impulso, poderá fazer praticamente tudo. Esse é o poder do grande impulso. De todos os líderes que conheci, aqueles que ficam mais frustrados são os que tentam progredir e gerar impulso em organizações burocráticas. Nessas organizações, as pessoas muitas vezes apenas marcam passo. Elas desistiram de progredir e, portanto, não querem mudanças ou não acreditam que isso seja possível. Há vários anos, assisti a um filme intitulado O Preço do Desafio, que retrata a desesperança que muitas pessoas sentem em uma organização sem impulso. Você viu esse filme? É sobre um personagem real, um professor chamado Jamie Escalante, que trabalhava na Garfield High School, no leste de Los Angeles. Ensinar, motivar e liderar estavam no sangue de Jamie Escalante desde sua juventude na Bolívia, sua terra natal. Ele logo ficou conhecido como o melhor professor de sua cidade. Aos 30 anos de idade, imigrou com a família para os Estados Unidos. Trabalhou muitos anos em um restaurante e depois na Russell Electronics. Embora pudesse ter seguido uma carreira promissora na Russell, voltou a estudar e conseguiu um segundo bacharelado, de modo a poder lecionar nos Estados Unidos. Seu grande desejo era fazer diferença na vida das pessoas. Aos 43 anos de idade, foi contratado pela Garfield High School para lecionar ciências da computação. Mas ao chegar a Garfield, no primeiro dia de aula, descobriu que não havia verbas para os computadores. E como sua formação era em matemática, ele lecionaria matemática básica. Desapontado, foi procurar sua primeira turma, esperando que seu sonho de fazer diferença não lhe escapasse. A mudança de computação para matemática revelou-se o menor dos problemas que Escalante enfrentaria. A escola, que estivera vazia e silenciosa durante sua entrevista no verão, agora estava um caos. Não havia disciplina. Parecia que as brigas pipocavam por todos os cantos. Havia lixo e pichações em toda parte.
Os alunos, e mesmo as pessoas da vizinhança não matriculadas, percorriam o campus o dia inteiro. As atividades das gangues eram explícitas e desmedidas. Aquela escola era o pior pesadelo de um professor. Quase todos os dias ele pensava em pedir demissão, mas sua paixão pelo ensino e sua dedicação à melhoria da vida de seus alunos não permitiam que ele desistisse. Ao mesmo tempo, Escalante era suficientemente líder para saber que os alunos estariam condenados caso a escola não tomasse outro rumo. Eles precisavam urgentemente de algo que os impulsionasse para frente. Quando um novo diretor assumiu, as coisas começaram a mudar para melhor. Mas Escalante queria ir ainda mais longe. Ele acreditava que a melhor forma de melhorar a escola era desafiar os melhores e mais brilhantes alunos a formar uma turma para estudar cálculo, preparando-os para os testes de estudos avançados que garantissem créditos universitários. Alguns testes em espanhol já tinham sido feitos no campus. Às vezes, um aluno tentava um teste em física ou história, mas o problema era que a escola não tinha um líder de visão que assumisse a causa. Foi quando Escalante entrou em ação. No outono de 1978, Escalante organizou a primeira turma de cálculo, investigando todos os possíveis candidatos que pudessem fazer o curso em toda a população de 3.500 alunos daquela escola. Ele só conseguiu 14 alunos. Nas primeiras aulas, ele apresentou o que seria necessário para que eles se preparassem para os testes de cálculo no final do ano. No final da segunda semana, ele tinha perdido 7 alunos. Mesmo os que permaneceram não estavam bem preparados na matéria. E no final da primavera, sua turma estava reduzida a 5 alunos. Todos fizeram o teste em maio, mas apenas 2 foram aprovados. Escalante ficou desapontado, mas se recusou a desistir, principalmente porque fizera progressos. Ele sabia que se pudesse ajudar seus alunos a conseguir algumas vitórias, aumentar a confiança deles e dar-lhes esperança, poderia ajudá-los a progredir. Ele estava determinado a fazer o que fosse necessário. Para motivá-los, ele passava mais deveres de casa ou desafiava um dos atletas da escola para uma partida de handebol. Escalante nunca perdeu. Se eles precisavam de encorajamento, levava-os ao McDonald's como recompensa. Se ficavam preguiçosos, Escalante inspirava, impressionava, divertia e até mesmo os intimidava. E o tempo todo ele moldou o trabalho árduo, dedicação à excelência e o que ele chamava de gana de vencer, seu desejo impetuoso. No outono seguinte, Escalante montou outra turma de cálculo, dessa vez com 9 alunos. No final do ano, 8 fizeram o teste e 6 foram aprovados. Ele fazia progressos. A notícia do seu sucesso se espalhou. Os alunos ouviram que os protegidos de Escalante estavam conseguindo créditos universitários, e no outono de 1980, sua turma de cálculo tinha 15 pessoas. Quando fizeram o teste no final do ano, 14 alunos foram aprovados. Os avanços não eram gigantescos, mas Escalante podia ver o seu programa ganhando impulso. O grupo seguinte de alunos, composto de 18, foi o tema do filme O Preço do Desafio. Como seus antecessores, eles trabalharam de forma árdua para aprender cálculo, e muitos chegavam à escola todos os dias às 7 horas da manhã, 1 hora antes do início das aulas, e com frequência ficavam até às 5, 6 ou 7 horas da noite. Embora o serviço de testes educacionais tivesse questionado a validade do primeiro teste a que os alunos foram submetidos, e eles fossem obrigados a fazer um segundo, 100% dos alunos de Escalante foram aprovados. Depois disso, o programa de matemática explodiu. Em 1983, o número de alunos aprovados no exame de cálculo para estudos avançados quase dobrou, de 18 para 31. No ano seguinte, dobrou novamente, e o número de alunos chegou a 63, e continuou a crescer. Em 1987, 129 alunos fizeram o teste e 85 deles receberam créditos universitários. A Garfield High School, do leste de Los Angeles, que já fora considerada um dos piores lugares para se estudar, produziu 27% de todas as aprovações em testes de cálculo feitos por americanos de origem mexicana em todos os Estados Unidos. Os benefícios da lei do grande impulso foram sentidos por todos os alunos da Garfield High School. A escola começou a oferecer cursos para preparar os alunos para outros exames de estudos avançados. Após algum tempo, a Garfield tinha turmas regulares de espanhol, cálculo, história, biologia, física, francês, ciências sociais e ciências da computação. Em 1987, 9 anos após Escalante iniciar o programa, os alunos da Garfield fizeram mais de 325 exames para estudos avançados. E o mais incrível, Garfield tinha uma lista de espera de mais de 400 alunos de região fora dos seus limites que queriam se matricular ali. A escola
que antes fora a piada do distrito e que quase perdera sua licença, tornara-se uma das 3 melhores escolas urbanas em áreas menos privilegiadas de todo o país. Esse é o poder da lei do grande impulso. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do grande impulso à sua vida? O impulso surge no interior do líder e se espalha a partir daí. Você assumiu a responsabilidade pelo impulso na área em que você é o líder? Você é apaixonado pela sua visão? Demonstra entusiasmo o tempo todo? Trabalha para motivar os outros mesmo quando não se sente tão motivado? Você precisa moldar a postura e a ética de trabalho que gostaria de ver nos outros. Isso muitas vezes exige algo que chamam de liderança de caráter. A motivação é um elemento fundamental para a geração de impulso. O primeiro passo para criar motivação é eliminar da organização os elementos que a deixam desmotivada. O que, em sua área de responsabilidade, leva as pessoas a perder a paixão e o entusiasmo? Como você pode eliminar, ou pelo menos minimizar esses fatores? Assim que tiver feito isso, poderá dar o passo seguinte: identificar e colocar em ação elementos específicos que motivem seus seguidores. Para estimular impulso, você precisa ajudar seu pessoal a festejar suas realizações. Transforme em hábito homenagear as pessoas que passem a bola para frente. Você deve não só continuar a elogiar o esforço, mas também recompensar as realizações. Quanto mais você recompensar o sucesso, mais as pessoas lutarão por ele.